Olá, queridos alunos, sou a professora Cleidiane Carvalho e vamos dar início hoje à nossa primeira aula de Filosofia da Educação. Nós teremos 3 aulas, né, referente ao nosso conteúdo, né, e lembrando que lá no SIGA nós temos a apostila base e nós temos ainda uma bibliografia complementar, certo? Nós temos livros, artigos, tudo voltado para o nosso assunto, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar com vocês, certo, o nosso primeiro assunto, né? E depois, qualquer dúvida, vocês podem entrar lá no SIGA, certo? Para fazer a verificação e tirar todas as dúvidas. Então, vamos lá. Acredito que vocês já vão verificar, né? E eu sempre gosto, né, de começar a nossa aula falando um pouco sobre textos, né, que abordam realmente aquilo que a gente está trabalhando. Então, eu sempre gosto de mensagem de reflexão. Então, a gente vai começar um pouco falando sobre a concepção de educação historicamente, já que a gente vai falar um pouco sobre filosofia da educação. Então, na primeira parte, a gente vai falar um pouco, né, vou começar falando um pouco, né, é, que a gente vai fazer sobre uma reflexão inicial, depois a gente vai ampliar os conhecimentos, a gente vai fazer uma exposição do assunto, e a gente não vai fazer atividades avaliativas, tá bom? Então, a nossa reflexão inicial, antes de começar o assunto, é sobre o quente ou frio. Então, o que a gente vai tirar realmente disso, né? A gente sabe que a filosofia trabalha muito com a questão reflexiva. Então, eu quero que vocês façam uma reflexão a respeito dessa mensagem. Então, 7 horas. Todos os alunos aguardavam a chegada do mestre. O frio daquela manhã de inverno era intenso. Ao entrar, o professor de física, percebendo a forma como os pupilos estavam focados apenas naquela dificuldade aparente, decidiu quebrar o gelo. Está com frio? Perguntou o professor. A classe anuiu de forma tímida, pois sabiam que o frio não existe, disse o mestre enfático. Aquela afirmação caiu como uma bomba sobre eles, provocando comentários acalorados. Diante do resultado intencional, o professor explicou: não existe frio, existe ausência de calor. Essa incontestável verdade científica encontra paralelos em todos os momentos de nossa vida. Não existe escuro, por exemplo, existe ausência de luz. Também não existe ignorância, existe ausência de conhecimento. E numa empresa não existe fracasso, existe ausência de liderança. Pense nisso. E a partir de agora, seja o calor, a luz e o conhecimento que a sua equipe precisa para alcançar o sucesso. Então, a gente tem muitos questionamentos a respeito de por que tem filosofia num curso de licenciatura em computação. Então, a gente vai entender hoje o motivo pelo qual realmente isso existe. Então, a filosofia vem para que nós não possamos aceitar, né, as verdades como verdades absolutas, que a gente possa questionar, que a gente possa fazer uma investigação, que a gente possa encontrar realmente a verdade daquilo e entender que nunca uma verdade é absoluta. Certo? Então, a partir do momento que o mestre começou a questionar os alunos começaram a pensar, a refletir a respeito disso. Então, para a gente conquistar as nossas coisas, nós podemos, né, ir atrás, fazendo questionamentos, perguntas, que isso é importante dentro do nosso processo educacional. Então, vamos ampliar os nossos conhecimentos. Então, cada indivíduo ele tem um sistema representacional preferido que se manifesta quando se confronta com uma tarefa de aprendizagem. Então, nós podemos aprender ou de forma visual, nós podemos aprender de forma auditiva, nós podemos aprender de forma sinestésica, né? Quando a gente fala de aprender de forma visual, são aquelas pessoas que elas vão aprender através da observação, ou seja, ela gosta mais da descrição, ela gosta de fazer anotações, tem uma ótima imaginação. Então, aquele professor, né, ele precisa também entender, já que vocês estão no curso de licenciatura, que vai ter inúmeros alunos, inúmeros perfis de alunos. Nós precisamos entender esse perfil desse aluno. Aquele que aprende de forma visual, aquele que vai aprender de forma auditiva, então você vai ter que colocar, ele vai aprender mais na forma que você vai falando, o outro não, vai anotando, e aquele outro vai conseguir aprender de acordo com a movimentação, através do concreto. Então, existem várias formas realmente de aprender. E nós precisamos questionar realmente isso. Então, como é que as pessoas aprendem? Então, Paulo Freire, que é o
né, é um dos precursores da pedagogia, ele fala da questão da curiosidade. Então, a filosofia, ela vem instigar também a curiosidade de vocês. Primeira curiosidade é por que tem filosofia da educação no curso de licenciatura em computação? Né? Porque essa curiosidade é que vai gerar o conhecimento e a reflexão de vocês. Então, sem a curiosidade, que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Então, para que eu possa aprender, para que eu possa ensinar os meus alunos, eu preciso dessa curiosidade, certo? Então, eu preciso que vocês tenham curiosidade para aprender e eu também preciso ter curiosidade para que eu possa ensinar para vocês. Então, vamos lá. Um pressuposto filosófico ele é um quadro teórico utilizado pelos pesquisadores para analisar e interpretar os dados que são coletados em um campo específico. Estabelece o fundo utilizado para chegar a conclusões ou decisões. Então, segundo a Aranha, que tem até um livro lá no SIGA, né, que é o da Maria Lúcia Arruda Aranha, que trabalha com filosofia da educação, ela fala que a educação se constitui nos principais bens da humanidade. Por ela, as gerações vão legando umas às outras as experiências, os conhecimentos, permitindo tanto o acesso sistematizado, que é aquilo que a gente aprende dentro da escola, aquele sistema, como também a produção de bens necessários à satisfação das necessidades humanas. O que também quer dizer aqui? É que na aprendizagem nós não podemos, né, também abdicar do nosso senso comum, né? O senso comum também é importante na construção do conhecimento. Contudo, por ser histórica, a educação não se faz sempre da mesma forma em todas as épocas da sociedade, ou seja, o que eu aprendi, o que os pais de vocês aprenderam, né? Na época da educacional, não é a mesma coisa, não é o mesmo processo de hoje, né? Ela se faz de acordo com as condições possíveis do desenvolvimento social, histórico, cultural e econômico, ou seja, o fazer da educação pressupõe pensar e fazer numa perspectiva política pedagógica. No interior de uma sala de aula, de uma escola, limitando a relação educador e educando. A gente sabe que nós temos as questões das tendências pedagógicas, onde antigamente se prevalecia a questão da tendência tradicional e hoje a gente já tem mais a questão de fazer com que o aluno possa construir o seu conhecimento. Então, fundamentos da educação. Então, a gente pode aprender, na questão animal, eles aprendem através do instinto, do conhecimento hereditário. Já a gente, essa aprendizagem, ela também é um conhecimento adquirido também. Então, a gente não pode, né, abdicar dos conhecimentos adquiridos de geração para geração. Então, o homem também possui instintos, mas a maior parte das suas ações, elas são produzidas através da capacidade da aprendizagem, adquirindo novos conhecimentos, seja através da sua experiência individual, ou seja por meio do contato com outros indivíduos. E até eu questiono vocês, no tempo da pandemia, nós tivemos muitos questionamentos a respeito de que muitas pessoas não estavam aprendendo e que o ensino não estava dando certo, porque nós precisávamos dessa relação social. Então, ensinar também é uma relação social. Aprender a educação também é uma relação social entre os indivíduos. Então, a primeira delas refere à educação como prática coletiva, essencial à sobrevivência humana. Os demais animais da natureza têm seu saber inscrito no próprio corpo. Muitas vezes, eles agem como seus genitores. No caso humano, as coisas se passam de forma diferente. Cada criança que nasce, ela é obrigada a percorrer um longo processo de formação. Essa à sua disposição, um imenso acervo de informações, conceitos. E essas práticas, elas podem ocorrer em vários espaços distintos, como na rua, na igreja, onde a gente aprende, né? E também ocorre dentro do interior da escola, só que a gente precisa entender que esse conhecimento dentro da escola já é mais sistematizado, mais organizado. Então, com o apoio de várias ciências, dentre elas a filosofia. Então, o exercício da capacidade do homem para adquirir novos conhecimentos deu origem ao processo que denominamos de educação, né? Então, a vida humana, nós sempre estamos em constante aprendizado, né? Desde que a criança nasce, ela já começa a aprender a mamar, a aprender a chorar, né, para chamar a atenção. E ao longo da nossa infância, nós aprendemos a falar, a escrever, a brincar. Então, a aprendizagem é um processo fundamental dentro do ser humano. E aí nós vamos para algumas definições de educação, né? A primeira, né, nós temos
Platão, onde disse que a educação consiste em dar ao corpo, à alma, toda a beleza e a perfeição de que são capazes. John Dewey fala que a educação é um processo de contínua reconstrução da experiência com o propósito de ampliar e aprofundar o seu conteúdo social. E George Kinley fala da experiência que tem um efeito formativo sobre a mente, na capacidade física de um indivíduo, a questão dos conhecimentos e valores. Então, a educação, antes de ser tratada cientificamente, ela também foi tratada filosoficamente. Então, nós temos a filosofia aliada à antropologia, que, para quem não sabe, a antropologia é a ciência que estuda o ser humano, e a paideia, porque a paideia foi o primeiro processo educacional lá na Grécia Antiga, certo? Então, a paideia é como se fosse uma escola de crianças, certo? Foi o primeiro passo, né, para o sistema educacional. A antropologia, ela ia se encarregar do ideal de homem. A educação se encarregaria de realizar, ou pelo menos se aproximar dessa imagem. E aí nós vemos os principais filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, relacionando isso à educação. Então, para Sócrates, o método socrático de transmissão de conhecimento era denominado por ele mesmo como uma técnica de trazer à luz determinado tipo de conhecimento, que é a maiêutica. Para quem não sabe quem é a maiêutica, é exatamente a questão da interrogação, do questionamento. A função principal da educação era conduzir o homem à felicidade. E, no caso de Platão, e a política deve preparar as leis que permitem a educação para a virtude e caminho para a felicidade dos cidadãos. Rousseau fala que a educação é um projeto de reconstruir o homem, fazendo a seguir a sua própria natureza. Kant, né, que um outro filósofo, falava que a educação é maior e mais difícil do problema que pode ser proposto pelo homem. Né? E aí fala sobre outros questionamentos. O homem não pode tornar-se homem senão pela educação. Ele não é senão o que a educação faz dele. John Dewey fala sobre a questão da participação do indivíduo dentro da comunidade, então a educação faz esse processo, né? E ele fala que para que você possa aprender, você precisa colocar isso realmente em prática. E aqui nós temos a questão de uma imagem, né, onde fala sobre a questão da marginalidade escolar, compreender a relação entre educação e sociedade. Então, aqui nós temos aqui um político, né, onde ele entrega vários livros para a pessoa e a pessoa diz que não sabe ler, né, e ele diz que também não sabe também um papel da educação. Então, às vezes, né, nós podemos questionar que muitas vezes, dentro do ambiente educacional na atualidade, muitas pessoas realmente não sabem qual é o papel da educação e, às vezes, estão dentro da educação sem saber realmente qual é o seu papel. Segundo Lucchesi, que também é um outro teórico que também trabalha com a filosofia da educação, ele fala que o pensamento filosófico do homem sofreu ao longo do tempo várias mudanças devido à questão das condições histórica, social, política e pressupondo a forma de enxergar o mundo através do estudo de diferentes concepções. E aí ele fala sobre esses três tipos de concepções. Esse quadro é um pouquinho complexo, e aí eu vou explicar para vocês posteriormente o que significa. Então, a educação ela tem uma antropologia filosófica, né, onde na antropologia filosófica ela estuda a essência do homem, né, o ser humano por ele mesmo, como ele se vê, é uma antropologia da essência, né, que constitui a natureza de um ser. A antropologia filosófica é um conceito do que o ser humano faz de si próprio, de suas habilidades e ações que orientam o que é ser humano. E aí ela divide na questão naturalista e a histórico-social. Na concepção essencialista, a humanidade é compreendida a partir da natureza, né? E a essência humana, né, o modelo é sentido por meio da educação. Então, Sócrates dizia que os jovens passavam a pensar melhor com o método de pergunta e resposta, que é chamado de maiêutica, que muitas pessoas não gostam da filosofia exatamente porque a gente questiona demais. Mas isso realmente é importante, né? A gente não aceitar aquilo no primeiro instante, né, como verdade absoluta. Então, é necessário a gente fazer esses questionamentos. E é isso que Sócrates coloca, da questão da maiêutica, né? Pergunta e resposta e sempre trabalhar esse processo, né, desse diálogo. Depois vem a questão da dialética.
Platão afirmava que a educação baseia no processo de recordações, onde o indivíduo supera sua existência ao se lembrar do que sua alma já conhecera. Aristóteles afirma que a educação pode levar o homem ao mais alto ideal de vida, né? E Tomás de Aquino afirma que a educação deveria formar o indivíduo para a fé e a vida após a morte. Na concepção naturalista, né, o ser humano é o que marca o seu comportamento, aí vem René Descartes, que fala sobre a questão da psicologia, e o behaviorismo é a questão de Skinner, que são a questão dos recursos, que são importantes dentro do processo educacional. E aí vem a questão histórico-social de Marx e Engels, né? A gente sabe que Marx trabalha muito a questão do capitalismo, a questão da sociedade, muito a questão da sociologia, e fala sobre a questão da interação do sujeito com a sociedade. A epistemologia, né, que estuda o conhecimento, então é a teoria do conhecimento, é um pressuposto filosófico, onde ela fala que a teoria do conhecimento e as suas conclusões são alcançadas da natureza do conhecimento científico. A crença em determinado ponto de vista, né, e ela tem que ser justificada. E aí vem duas tendências, o racionalismo, que vem através da razão, das experiências, e a racionalista, que usava a razão para provar a própria existência, né? E aí vem a questão do empirismo, e o empirismo. A axiologia, né, que é um outro pressuposto filosófico, que vai entender a filosofia através da questão dos valores, moral, político e estético, né, na questão das condutas. Na educação política, é um conjunto de relações onde um grupo de pessoas interfere na atividade de outras, e fala também sobre a questão da sensibilidade, que dentro do processo educacional nós precisamos ser sensíveis aos nossos alunos. E eu acredito que essa sensibilidade estética, às vezes, é o que realmente está faltando dentro do processo educacional e que a filosofia realmente remete. Portanto, a filosofia em relação à educação vive uma tensão permanente, ao mesmo tempo que empresta as representações de significação do homem, ela, do mundo, a ação educativa, ela também julga estar na ação de desatualizada em relação ao seu tempo. Então, as atividades educativas, elas escondem significações filosóficas. Então, todos os pensadores, até a Universidade Moderna, se fixaram nessa realidade, né? De apenas encontrar a significação do espaço habitado. Então, acredito ainda que os homens fazem uso de forma adequada da razão, podendo alcançar para além do mundo das aparências alguma coisa de essencial. A razão teria também um papel importante dentro desse processo educacional e é preciso também criar condições para que essa razão realmente seja dentro das essências. Para isso, o homem descobriu também a filosofia, porque através da reflexão, né, que ela poderia ter significado para balizar a sua relação com a natureza. E aí vem exatamente a questão da relação entre filosofia e educação, que isso é aliado exatamente à questão da prática educativa, enquanto ação social humana, que é fundamental dentro do processo. Então, desde a Grécia Antiga, já não sabemos agir em nenhuma esfera da existência sem que possamos estabelecer algum tipo de justificativa. Então, a filosofia representa apenas uma dessas respostas. Então, o educador, além da filosofia, ele vai se apoiar na psicologia, vai se apoiar na biologia, é o que a gente sempre fala, que o professor, ele tem várias ramificações, é como se ele fosse um polvo, né? Ao entrar dentro da sala de aula, ele não vai ser só apenas um professor para ensinar ou repassar um conhecimento. Ele vai ser filósofo, ele vai fazer os questionamentos, entender o porquê daquele aluno não estar aprendendo, a questão da psicologia, a questão da sociologia. Então, nós temos, né, várias ramificações dentro do processo de aprender. E fala realmente da questão da contribuição da filosofia nessa prática educativa, certo? Então, gente, essa aqui foi a primeira parte do nosso assunto, certo? Eu espero que essa aqui é uma parte inicial, introdutória, para que a gente possa entender realmente o que é a filosofia da educação. E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre a questão do mito, né, que às vezes se confundia muito com a questão da filosofia, né, e esse questionamento entre conhecimento científico entre a ciência e a filosofia em si. E a gente também vai conhecer os principais filósofos dentro desse processo, né, da filosofia e da educação. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais.